aqui Márcia Maria em mais um programa Simples Assim, com a nossa querida Cris Soller, Olá, gente. que tem um assunto aí que tá bombando, vamos ver a opinião de Não vocês. podíamos deixar de falar E sobre aí, isso, Cris, né, fala pro Márcia? pessoal qual o assunto. Sobre as mães dos bebês reborns. Exato. Gente, olha, os bebezinhos são muito fofos, eu já fiz aqui um pod com a Fernanda, que faz bebê reborn. E assim, né, Cris, a questão. Fala aí, pessoal, qual o problema? Onde que vira o problema? Não, eu acho, gente, que bebê reborn é a solução para qualquer mãe de recém-nascido. É, Quando nós chegamos da maternidade com o bebê que não é o reborn, você é, fala: Meu Deus, o que que eu faço com esse bebê agora? é. Por quê? Não é você que controla o bebê. Ele é que vai te controlar a partir Isso é daquele verdade. momento, né? É Essa é a verdade. grande diferença ali entre um bebê. Tanto É, que é muito interessante, Márcia. Eu sempre instruí muitas mães, antes mesmo de ser mãe, e falava, né? Olha, a importância, às vezes, de você deixar o bebê chorar um é, pouco. Pois eu fiquei 1 ano sem dormir, porque quando eu percebi que eu falei, não, hoje eu preciso dormir, é, minha filha chorou, sabe por quanto tempo? é, 5 minutos. é, Aí você vê o que é o desespero de uma mãe. é. Então, essa sensação de desespero de mãe é até compreensível, Sim, porque isso sim. já é nato. A mulher, ela Exato. já Mesmo nasce porque com você tem isso. medo do bebê engasgar, você tem medo, um milhão de Sim, um coisas passa, milhão de milhões de coisas. coisas Não, e passa se pela não chora, cabeça. né? O que está Não, é tudo é acontecendo que não está chorando, né? Ai, ai, bem-vindo ao mundo materno. Pois, imagina quando fizerem esses bebês chorando, Ah, né? então, Enfim. Mas o que que é interessante? Eu sou psicóloga, não sou psiquiatra. é, Então, eu me nego a acreditar que sejam casos de psiquiatria. eu também não vejo como Muitas psiquiatria. coisas que eu vi, eu espero que sejam montagens. Sabe as pessoas que querem aparecer na mídia? Ah, vamos gravar, fazer de conta. É, Mas nós sabemos que muitos casos as pessoas não precisam nem usar o bebê reborn e já se aproveitam da situação, como por exemplo as pessoas que querem cortar filas, ter vantagens porque estão com uma criança de colo. Isso, infelizmente, muitos isso aí fazem para é a tomar sacanagem, até a mesmo para tomar sacanagem vantagem e para rir depois da da situação, das situação. pessoas, se Exatamente. Ah, achar o enganei. máximo, enganei, como se isso Fosse fosse lindo. lindo, né? Exatamente. Então, isso tem muito. Eu acredito que grande parte aí do que se vê seja enquadrado nessa situação, mas vamos falar da questão psicológica da É. situação. Embora, Cris, abrindo um parênteses, tinha há muitos anos atrás, uma emissora de televisão, ela já abordava esse assunto, falando de mães que iam nos banheiros dos shoppings trocar, elas ficavam na fila, que tinham mães que estavam trocando, e ali elas ficavam aguardando a vez dela, aí trocava o bebê. E assim, muitas mães que estavam ali no local ficavam indignadas. Como assim? Isso eu tô falando de muitos anos atrás, né? E aí agora o tema veio bem pesado, aí veio com uma ênfase bem grande, quer dizer, o Sim. aumento cresceu, né? Uhum. Quer dizer, o aumento cresceu, óbvio, né? Teve um aumento. Mas assim, o volume tá muito grande para Contagiou, tá, né? exato. Houve a contaminação, o É. efeito, né? O efeito manada, que as pessoas acabam repetindo. Agora sim, também. Eu não tô tão espantada com isso, porque eu lembro, gente, faz muitos anos atrás, que veio importado, era um bonequinho pequenininho, assim, e o bonequinho tinha hora para tudo. E aí eu lembro uma vez que eu tava na escola, e uma mãe falou, desesperada, ela ficou, deu um. Ai, eu tenho que alimentar meu bebê, eu tenho que alimentar meu bebê. E eu ficava assim, mas
como bebê? Eu não via nada. Ah, eu tenho que ir para casa correndo, porque eu esqueci o meu bebê. E era um negócio de brinquedo, né? E aquilo apitava em determinados momentos, apitava que você tinha que dar isso, tinha que dar aquilo, era tudo ali no botãozinho, né? Eu lembro, eu não sei te falar quanto tempo atrás, mas eu lembro que tinha um É um aparelhinho aparelhinho, que exato. você E aí tinha virou que. febre. E É, assim, eram mães, eu lembro que eram avós também. E as crianças também, assim, os adolescentes. Ai, tem que dar comidinha, tem que me dar aguinha. Como se aquilo fosse verdadeiro. Aí sim. acabou, aquilo foi embora. E aí estamos com a questão do bebê reborn, que acredito que a indústria já deve estar fabricando isso se já não tiver nenhum bebê reborn que chore, que coma, não sei Aí o será que, que que a vai mãe, aí será virar. que essa mãe, o problema é se terá público para Ah, comprá-lo, né? tem, Porque porque sem isso já tem. Dani, põe um bebezinho reborn aí para nós. porque assim, olha que coisa fofa, que é muito interessante, né, Márcia? Lindo. Ah, todo mundo que vê um bebê se apaixona. Ai, que delícia, que delícia. Mas a mãe que está cuidando daquele bebê, ela está extremamente exausta. Não falo do bebê o reborn, é claro, Não, você falando de né? bebê natural. O bebê de verdade. Verdade. E o bebê reborn é a perfeição, porque, como eu te disse, ele não te controla. Então, Aham. a hora que você está casado, você vai dormir a noite inteira, né? A não ser Exato. que, de repente, você esteja focada, né? Seja o seu objetivo, cuidar daquele bebê com aquela... Mas é no seu tempo. Você vai Aham. despertar para cuidar do seu bebê. Não é o inverso. Ele não vai despertar naquele momento do sono profundo seu, não. É Exato, completamente exato. diferente. Agora, você falou, né? Até a imagem mostrou ali a placenta, né? É, passa outra imagem da placenta, Dani. Aqui. Aí realmente eu acho que você começa a fantasiar demais. Porém, eu vou entrar no outro assunto com você, Cris. Sim. Qual que é? Eu fui no shopping aqui em São Caetano. Fui lá com o meu neto há um tempo atrás. E tinha uma, hoje não tem mais, tinha uma loja de brinquedo onde você montava o seu brinquedo. A criança ia lá e Não montava o é seu a ursinho. do ursinho de pelúcia, não tem mais E não, não essa loja tem. lá? Aí Essa você, a loja é muito famosa nos Estados Unidos. então, aí o que acontece? Eu lembro que o meu neto foi lá, aí assim, você escolhe o boneco, aí eles fazem o boneco na hora. E aí eu falei assim, não, eu não achei muito sentido, e aí eu falei, não, mas a minha mãe, ela, o meu neto quis muito, aí convenceu a Bisa, aí a Bisa foi com ele lá e achou o máximo, né? E aí comprou. Tem registro de Tem! Aí nascimento. comprou, aí foi ele que escolheu, aí ele escolheu a roupinha, aí foi feita a certidão lá, como se Isso. o registro e Aham. tal. Eu achei aquilo muito louco. É interessante, interessante, mas achei meio louco, assim, sabe? Pô, porque dá a sensação que você gerou, ah, é meu, né? E aquele carinho, e o bebê ainda falava em que sentido? Você podia gravar algo ali, né? E até hoje, meu neto tem é um cachorrinho lá, e ele tem um carinho muito grande. Mas o que eu quero dizer com isso é que tá parecendo, me fez lembrar essa placenta aí, imitando uma placenta, né? Você transporta um sentimento para aquele Sim. boneco, né? Que não é real, é boneco. A questão é que as pessoas estão fazendo disso algo real para preencher um vazio, né, É. Cris? E aquela frase, né? Amando as coisas e usando as pessoas. Literalmente é isso que acontece com a nossa sociedade. E claro, preenche esse vazio que onde está o problema. E acaba fortalecendo essas empresas com esse objetivo. Porque o objetivo da empresa é É vender. vender, E se sim, ela tem um público que realmente ama aquilo, ela tem um público fidedigno. exato. Então, claro que uma coisa vai contribuir com a outra. Agora sim também, né, Cris? Por exemplo,
As pessoas que estão em volta. Por exemplo, digamos que eu compre o boneco, eu fico ali e começo a tratar ele como filho. Você começa a comprometer quem está à tua volta, porque você vai criar uma discussão. Uns vão concordar, outros não vão concordar, uns vão falar: não, eu não vou no aniversário de um boneco, eu não vou participar dessa loucura. Outros já falam: a gente tem que participar, afinal de contas, coitado de fulano. Quer dizer, as pessoas também começam a tratar o dono do boneco como uma pessoa doente, não é verdade? Não é mais ou menos isso? Não é meio louco Então, isso? olha, Márcia, nós podemos abranger aí várias questões deste ponto, né? Então, por exemplo, não acho que seja de todo ruim você ter um boneco. Vamos Sim, supor, nós não combinamos um dia, ai, vamos tomar um chá com as nossas amigas? sim. Nossa, você tem um bebê reborn? Eu também tenho. Ah, vamos levar nosso bebê e vamos brincar. Não tem problema. Eu tenho mais de 50, você também. Que, Aham. que nos custa um momento de Não, ia ser maravilhoso. diversão Você para a iria, gente rir? ia dar Nós vamos dar risada, muita sem risada, porque dúvida. sabemos que aquilo não é real. É um Voltar momento. pro momento da infância em que você brincava com Exato. a boneca, aquela coisa, matar saudades, vamos dizer assim, né? Exatamente. A gente pode Aham, até fazer comparações ali. Ah, se fosse assim, enfim. exato. Não há um mal nisso, desde que seja o seu momento para aquilo. Certo. Agora, você tirar a sua vida para transformar isso, né? Essa história fazer parte da sua vida como algo ali realmente real, aí já é fora da E realidade, assim, né, não? Cris, é você querer ser tratado como diferente, mas esse diferente que vai custar, porque tudo custa. Todas as ações nossas, ela tem um preço, né? Então, você ser taxada como uma pessoa é, que precisa de tratamento psiquiátrico é complicado, Então, mas né? eu acredito, claro, aí eu vou estar generalizando, cada caso é um caso, não gosto Certo. de falar de modo geral, porque não podemos, cada pessoa tem a sua individualidade. Mas eu acredito que muitos casos de pessoas assim que têm essa vivência de acreditar realmente que o bebê reborn é real para Aham. ela está pouco se importando com o que as pessoas vão pensar. Muito pelo contrário, chega ao ponto de ela julgar as pessoas, de falar: nossa, como que você pode estar me julgando? Que Aham. falta de amor. Ela sente como se ela realmente fosse responsável e o outro irresponsável, por não amar, por não ter essa preocupação. Levando em conta, gente, que o que a gente está comentando aqui não é o bebê reborn ou quem tem bebê reborn, não. É quem tem o bebê reborn como se ele fosse um ser humano, Exatamente, né? que é a questão patológica, né? Como já disse outras vezes, há uma grande diferença É, entre a normalidade e a patologia, qual é? O quanto aquilo atrapalha a sua vida, o quanto está prejudicando as suas relações, a sua sim, sim, profissão, sem a sua dúvida. saúde. Porque a partir do momento que eu tenho um boneco como ele sendo humano, as pessoas, eu deixo de ter crédito, porque as pessoas passam a me ver como uma pessoa doente E mentalmente, olha né? só, até o que eu comentei aqui, né? Falando de que a criança, ela que te domina e o bebê reborn é você que a domina. Tem algumas pessoas que podem estar escutando isso e É, colocar na sua mente, não, mas é o meu bebê que me domina, não sou eu que domino ele, porque eu estou cuidando porque ele precisa. E aí esse inconsciente começa a despertar essa pessoa durante a noite, é, no momento em que ela quase começa no sono profundo. Porque ficou num registro de ficou no memória registro. que a pessoa, entendeu? Então, assim, é Aham. muito complicado isso. Então, até que ponto eu estou fazendo disso algo para suprir um vazio em mim? Aham. E até um médico canadense, ele comenta, o Gabor Maté, ele diz uma frase que eu achei perfeita. É. Nunca pergunte a dependência que a pessoa tem.
mas qual é o vazio? É o Qual é a vazio dor com que a ela tem? dor, sim. Porque, na verdade, algumas pessoas podem estar vivenciando isso porque perdeu um bebê e tem medo de gerar outro. Certo. Então, é um caso, né, psicológico, entre aspas, compreensível, que tem tratamento. Aham, Então, é uma sim. fase que a pessoa está passando para elaborar aquilo, enfim. Muitas pessoas com Alzheimer, às vezes Ah, pegam o sim, bebê, aí que sim, é sim, a uma gente outra sabe. questão, Sim, que isso sim. ajuda. Aham. Então, tem o seu Aí momento. vai cair naquilo que eu comentei com você. A Aham. pessoa que ela pega um boneco e coloca no lugar de um humano, né? O que acontece? As pessoas que estão aqui, elas irão vê-la como uma pessoa que não é normal. Aí ela cai em descrédito e aí vira uma bagunça, na Não, e eu verdade, né? vou colocar mais fogo nessa fogueira ainda, mais É, lenha nessa fogueira. Imagina uma situação de uma mãe que tem uma criança pequena, é, real, é. e resolve adotar um bebê reborn. Não, acho que aí fica meio impossível, porque a criança, não dá Mas, tempo. infelizmente, essa É, mãe faz ser possível. Faz possível como? Abandona a criança real para cuidar da outra que é mais fácil, entendeu? E ela se sente uma mãe melhor, porque é, olha, eu estou cuidando à minha maneira. Porque aham. seria perfeito se o filho viesse exatamente como Como você você quer, planejou, né? exatamente. A minha já me deu sinais quando eu estava com 5 meses de gestação, É, porque eu sou uma pessoa muito calma, eu dava aula e eu mantinha um tom de voz, né? aham, E eu falava para os alunos: olha, minha aula não reprova, para você ter consciência, enfim. Quem quiser aham. prestar atenção, venha para frente ou fique quieto. Os próprios alunos falavam, pediam silêncio na sala. Quando eu estava gestante de 5 meses, eu não É, dava aula. Eu só chamava atenção de aluno. Eu é. falava, minha filha não vai ser fácil. E ela fala, eu, professora, não tenho paciência. Ela já mostrava o quanto. Aham. Então, assim, quando você percebe que o seu filho não não responde aquilo que você imaginava, nossa, é um conflito que nada melhor que ter um bebê reborn para você se sentir a mãe plena, como você se Tá. imaginou até no Aham. desejo em ter aquela criança. Só que vai ser muito mais fácil deixar a criança real para cuidar da outra. Infelizmente, eu não duvido que isso já seja uma realidade no mundo em que nós estamos vivendo. É, a gente está vivendo algo que até pouco tempo atrás você não imaginaria. Por exemplo, isso aqui, né? Você imaginar um parto, a pessoa ali fazendo um parto, né? É complicado. Ô, Dani, põe outra bonequinha para nós, para a Então, e gente essa ver. questão, né, É, a indústria, a empresa, pelo que eu fiquei sabendo, me corrijam se eu estiver errada, mas a empresa uma das empresas que cria esse bebê reborn, a loja é como se fosse um hospital, uma maternidade, é, a mãe vai lá, né, para adquirir o bebê, então tem toda essa. aquela a simulação, na Isso, verdade, né? exatamente, para tornar a situação real. Se você é uma pessoa equilibrada, tem consciência, bonitinho. O problema é que isso estimula a patologia. É verdade. É como a bebida alcoólica. Ela pode até não fazer mal, mas você não sabe o quanto aquilo vai criar dependência ou não. Sim, não se sabe. Não Entendeu? sabe. Então, um pouco que você vai usar, você pode se tornar dependente. E o interessante, Cris, eu também lembro de uma matéria que uma emissora passou, aonde pessoas que ora tinham dificuldade de relacionamento, horas tiveram casamentos fracassados, enfim, né? Elas tinham encomendado um boneco, inclusive era importado aqui, a entrevista foi feita aqui no Brasil, e eram pessoas que pagaram uma fortuna no boneco com a temperatura do ser humano, com todas as características do ser humano, e ali
ali eles adotavam aquele boneco como esposa deles, Uhum. né? E aí, eu lembro que na entrevista, um falou assim: ah, não, esse aqui é tranquilo, a gente dialoga, eu falo o que eu quero, ela não briga comigo, sai a hora que eu quero, tal, e aí foi. E aí, o segundo, ele também falou: ah, aqui não tem problema, não tem briga, não tem divisão de bens. Então, quer dizer, lá atrás, eu tô falando, gente, de 10, 15 anos lá atrás, né? Então, eu acredito que a indústria daqui a pouco ela vai fazer os bebês por idades. Esse nasceu, aí agora esse aqui vai fazer um aninho, aí você vai com o teu bebê lá, aí eles vão fazer. Eu acho que a tendência é isso aí, amor. Aí me desculpa, Márcia, não tenho como não rir, lembrando de tudo que eu recebi dos bebês reborns, Ah, os comentários que as pessoas fazem, né? Então, uma é, olha, o bebê reborn crescido, aí mostram o Chuck, o então, boneco Chuck. E aí tem um que, olha, a situação não tá boa nem para os bebês reborns. Dani, coloca para nós a foto de um bebê reborn crescido. aí, ó. Como guarda de trânsito, ou seja, até ele vai ter que pagar imposto. É verdade, ó, olha Não aí, vai hein? estar fácil, né? Então, você vê a que ponto chega a evolução realmente, porque de acordo com a procura, eles Assim, a vão, indústria vai se com adaptando, né? certeza. E aí a pessoa ela não se dá conta de que ela precisa de ajuda, né, Sim, não. Cris? Porque a partir do momento também que eu falo, eu não quero me relacionar com eu quero, eu não quero relacionar com alguém humano, eu quero um boneco. E eu passo a fazer daquele boneco a minha parte da minha vida, da minha existência. Eu acho isso muito triste. E assim, e a importância de realmente encontrar a verdade, o fundo. Qual é o ponto-chave disso? Porque, por exemplo, nessa questão que eu apontei da mãe que tem uma criança real É, e adota um bebê reborn, ela. O que que acontece? Essa mãe, o problema dela não é a criança. O problema dela é não ter encarado a realidade, é, ou talvez um problema até com a mãe. Nós precisamos descobrir onde está essa raiz para tratar certo. a questão em si. Porque você fala, ah, não, o problema foi porque você desejava um menino e veio uma menina. Não é, Muitas vezes não é isso. não, não A é. questão pode ser outra, É, sabe? Então, enquanto você não entra na causa, você não consegue resolver a questão. E aí você só vai juntando outros só vai problemas, acumulando e vai vir acumulando mais e mais mais problemas, e mais porque tudo é uma problemas. consequência. Se eu não resolvo o meu problema agora, em algum momento eu vou ser cobrada por aquilo. Não tem jeito, né, Cris? Não tem. Com certeza. Não só a sociedade, mas a sua própria consciência vem essa cobrança. Porque nós temos, o ser humano natural é uma evolução. Nós estamos sempre evoluindo, a gente está sempre almejando coisas Abrindo um novas. parênteses aí, gente, nós estamos falando da evolução de pontos de vista e não da evolução de que eu vim de um macaco e tô indo, Não, né, deixar não, isso bem claro. não. A Ah, evolução de você se adaptar ao novo, sim. de adaptação mesmo, o próprio, Aham. a Vamos falar a modernidade. modernidade, igual a tecnologia. Na minha época não tinha tecnologia, hoje Exatamente. tem a Nós temos tecnologia que aí, nos né? adaptar. Tanto que Exato. até 10 anos atrás, menos, eu ouvia pessoas indignadas com o computador, que não Sim. aceitavam. E hoje, ou você aceita ou aceita. É, Você não tem opção. e assim, e realmente veio para melhorar muitas Sim, questões. Como sim, tudo, né, Márcia? Tudo. Eu exato. não acho assim, o bebê reborn, não, é lindinho, uma É graça. Por que maravilhoso. não? Quantas pessoas não colecionavam Barbies, bonecas de Sim, porcelana? sim. Não vejo problema com relação a isso. Pelo contrário, pode ser até uma escape, porque você vai brincar, você vai voltar para o tempo de infância, você mata, mas é aquele E momento, olha só, né? falando em voltar tempo de infância, algo que é bem interessante. É,
vou falar da minha infância. Hoje em dia já é bem diferente, mas na minha infância os meninos brincavam de futebol e as Aham. meninas de boneca. Hoje, as meninas cuidam da casa, brincavam de casinha, então cuidam da casa real, que não é Aham. mais um prazer, e os meninos continuam saindo com os amigos para jogar futebol. Não é? Aham. Tem muitos que É. continuam se encontrando, só que se a mulher pega para vamos reunir, fazer um chá das bonecas, nossa, que ridículo isso. Não estou incentivando isso, não que seja, Aham. mas assim, o quanto a mulher ela deixou de buscar o seu prazer, sabe? A Certo. sua distração. Eu acho que aí até por uma série de coisas eu vejo, né, Cris? O acúmulo de funções, Sim, né? sim, mas o quão é importante sim. ela ter esse E momento, aí, né? talvez o bebê reborn venha também por conta disso. Justamente por esse vazio, essa Aham. necessidade de, olha, eu preciso de um momento de distração, eu preciso de me sentir importante, porque por mais que a mulher esteja desempenhando várias funções, É. a maioria acaba se sentindo desqualificada, não se sente reconhecida, É. e isso vai lhe proporcionando um vazio que muitas vezes um boneco vem preencher. Então, mas é muito triste quando você pega um boneco para fazer o papel do humano, né? Daquilo Sim, que é a essência. Porque, de novo, falando, a questão é que a gente vive na sociedade. E você tem uma sociedade que lhe olhe como uma pessoa doente, isso é muito triste. E mais triste ainda é você não ter consciência disso. Porque a partir do momento que eu não tenho consciência do que acontece ao meu redor, é como alguém que tem Alzheimer. Porque quem tem Alzheimer já perdeu a consciência do que está uhum, ao seu redor. sim. Então, e assim, gente, a vida, ela é tão curta para a gente perder. Ela é E, muito e curta. dentro desse comentário que você fez, eu preciso alertar. O É, quanto você, que é normal, não está agindo como uma pessoa que tem Alzheimer. é. Precisando da mesma prática, do mesmo conforto que se dá, né? Como o mesmo tratamento. Será que você precisa desse tratamento? De ter um bebê reborn para. Será que não é mais fácil encarar, enxergar a realidade, vivenciá-la e Exato, é o que eu tô tentar. falando, ex- exato. Porque quando na realidade, todos nós passamos por problemas, né? Acho que Sim, faz parte, o deserto, ele faz parte da nossa vida, ele é importante, é incrível, parece até antagônico, né? Você fala como, assim, o deserto tem que fazer parte da nossa vida? Não, tem, porque é no deserto, quer dizer, na dificuldade, é nos problemas que você cresce. Você olha sim, para trás e fala, nossa, sobrevivi. E isso faz parte, isso é importante. E você não vivenciar isso, isso faz parte da nossa vida, gente, da nossa essência. E aí você não querer, você fechar os olhos e falar, eu não quero, vai ser cobrado, a vida vai cobrar um preço muito alto, né, Cris? sim, muito alto. A ponto de, pior do que ser julgado é se tornar um doente, Exato. né? Por livre escolha. Não, isso que é o pior, É, né? isso é que é a escolha. Esse que é o Exatamente. problema, Por você se você escolher. colocar nessa Exato, se situação. colocar nessa situação. Então, gente, a vida é muito breve, ela é muito curta. É, procure um profissional da área psicológica, é muito importante, Sim, né, Cris? porque a vida, você que tem que ter domínio sobre ela, Exato. enxergar o que realmente lhe faz bem e perceber que a gente não vai viver 100% feliz e bem o tempo inteiro. Não, isso Nós não. precisamos, sim, de momentos de descontração, precisamos relaxar, mas precisamos, acima de tudo, viver o que é real. Exato. Gente, a vida, por mais que pareça complicada, não é. Quando você resolve viver a vida mesmo diante dos problemas, ela passa a ser simples. Simples assim. Simples assim. Cris, obrigada. E, Imagina. gente, vai vir, vai ter outros aí com a Cris, ó, arrasando. Muitos temas. Abraço.